Olá a todos, eu sou Petro Zevlin e esta é a Academia do Comportamento. E hoje quero fazer um teste com vocês sobre a sua memória da infância. Será que essas memórias que você tem da infância são verdadeiras ou são informações alteradas? A memória, diferente do que muitas pessoas acreditam, ela modifica cores, ela muda situações, ela muda até palavras, frases inteiras. Lembramos de situações que aconteceram que na verdade aconteceram bem diferente. Podemos mudar a cor de um carro, podemos mudar a cor do cabelo de uma pessoa que lembramos. E as memórias da infância? As memórias da infância, elas são muito mais fáceis de serem adulteradas. E existe um testezinho, eu acredito que eu vi primeiro no livro do Freud, mas é um teste que de vez em quando é passado, que ele trata de como podemos ver um nível de confiança aproximado de uma memória da infância. E esse teste é o seguinte: quando você lembra de uma situação da sua infância, pense bem, quando você lembra de uma situação da sua infância, nessa lembrança que você está visualizando na sua mente, você se vê nessa memória como se fosse em terceira pessoa ou você vê a situação em primeira pessoa? Se você vê em terceira pessoa, ou seja, você vê a si mesmo, você vê o seu corpo ali agindo, fazendo o que deveria fazer, ao invés de ser na primeira pessoa, que é a sua perspectiva do seu olhar, se você vê na terceira pessoa, muito possivelmente essa memória ela está alterada. Por quê? Porque não existiu nenhum momento da sua vida que você estava se vendo na situação. Você sempre está vendo segundo a sua perspectiva de visão. Então, se você tem uma memória, isso serve para algumas situações recentes. Por exemplo, quando eu penso no meu último aniversário, eu me vejo lá como se eu fosse uma outra pessoa na minha memória, como se eu fosse uma outra pessoa me vendo no meu aniversário, na minha festa de aniversário. Então, o que isso significa? Que a minha mente ela já interpretou essa memória e já a modificou. Não existe uma situação no dia do meu aniversário em que eu estava me vendo. Eu estava vendo sempre sob a minha perspectiva do olhar. Então, se eu estou lembrando de uma situação em que eu estou me vendo, na verdade isso não é uma lembrança. É uma lembrança, mas uma lembrança que já foi alterada pela mente. Então, existe também outra situação que eu posso dar de exemplo. Eu lembro eu brincando de carrinho quando eu era criança. Só que nessa memória eu me vejo, é como se eu fosse uma pessoa assistindo a cena. Ou seja, essa lembrança ela não aconteceu dessa maneira, porque eu não estava me vendo sob essa perspectiva. Eu estava me vendo como uma criança sentada no chão e brincando com os brinquedos. Só que essa memória da minha perspectiva em primeira pessoa não existe. Isto é, a memória, mais uma vez, ela foi alterada, ela foi modificada. E por que isso acontece? Bom, existem diversas explicações. Uma delas é a própria repressão de situações. É uma situação que você quer modificar e aí você não aceita a realidade como aconteceu, você modifica alguns elementos para se tornar mais aceitável. Porém, pode ser simplesmente uma confusão mental mesmo. A sua mente tem tantas informações que ela confunde um elemento com outro, ela mistura um elemento com outro, principalmente de acontecimentos muito antigos. Eu lembro da minha infância, que foi há 25 anos atrás. Então, aconteceram tantos acontecimentos nesse período que o meu cérebro ele mistura elementos para poder resgatar a essência do que aconteceu. Muito provavelmente eu estava brincando nesse dia que eu lembro na minha memória com os meus brinquedos, mas talvez o brinquedo fosse diferente, talvez não fosse de dia, fosse de noite, talvez eu estivesse cercado de outras pessoas que eu acabei apagando. Entenderam como é que funciona? Então o cérebro é bem complexo. Não confie nas suas memórias como se fossem informações muito confiáveis e faça esse teste. Se você fez, deixe nos comentários. Será se você vê na primeira pessoa, e se você vê na primeira pessoa, é informação mais confiável, é uma memória mais confiável. Ou se você vê na terceira pessoa, você se vê na cena. Se você se vê na cena,
isso significa que muito provavelmente essa informação ela foi alterada pelo seu cérebro. Certo? Gostou do vídeo? Deixa um like, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, até o próximo e tchau!